Capítulo 80 Grande Espada Tínia 3. Oh, você voltou, Sylvia. Como foi sua aula de mágica com Aileen? Foi bom. Ela me elogiou porque minha proficiência aumentou muito hoje. Espera, esse não é o problema agora. Sylvia fez uma cara séria e lançou um olhar penetrante para Wilkie e Tínia. Sua irmã estava usando uma roupa erótica de empregada, e um homem com cabelos ruivos estava fazendo uma cara séria na frente dela. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, não importa o quanto ela quebrasse a cabeça. Ele é só um colega de trabalho. Eu o convidei para jantar. Aspas. Esta é a primeira vez que você traz um estranho para casa, irmã. Algo importante aconteceu no trabalho. Você poderia preparar o jantar em vez de mim para esta noite. Tínia sorriu e mandou Sylvia embora, que fez uma cara relutante e frustrada ao sair. O Wilkie então finalmente abriu a boca. Por que você escondeu minha identidade dela? Não quero preocupá-la desnecessariamente. De qualquer forma, responda minha pergunta logo. Estou viajando sozinho porque não quero chamar a atenção de outros clãs. O Wilkie contou a Tínia algumas razões plausíveis. Uma delas foi por razões diplomáticas. O clã Ragnarok era influente no Reino do Reno, portanto era preferível que eles não entrassem em conflito com os clãs do Reino Izuna. Como os dois países mantêm relações amigáveis há séculos, problemas diplomáticos gerariam reações adversas das famílias nobres de ambos os países. Então você está se disfarçando de mercenário do nosso grupo? Entendo, você está usando o fato de que seu rosto não é famoso por aqui a seu favor. Você não tem nada a perder se me aceitar. Tínia colocou o queixo na mão e silenciosamente pensou consigo mesma. Eles já tinham assinado o contrato de trabalho. Não parecia haver problema, já que o ponto problemático que ela mantinha em mente estava resolvido. E ele não era alguém com quem ela pudesse lidar, em primeiro lugar. Há mais alguma coisa que você queira saber? Não por agora, se eu não incluir a aura negra que você usou durante nossa luta. Mesmo uma guerreira veterana como Tínia, que havia passado por inúmeros campos de batalha, nunca tinha visto tal aura. Enquanto ela olhava para o Wilkie pressionando por respostas, ele deu de ombros. É um caso especial. Não é algo que qualquer um pode imitar. Então é uma arte de espada de alta classe. Ah, bem, essa é a explicação mais do que suficiente. Todo mundo tinha um ou dois segredos que queria esconder das pessoas. Tínia se levantou e agarrou o braço de Wilkie, enterrando-o em seu peito. A conversa foi mais longa do que o esperado. Vamos jantar agora. Aspas. Uma sensação suave, mas elástica. Foi uma relação bem extrema, mas o Wilkie não recusou mais uma vez, porque arrancá-la seria exaustivo, e ela ficaria grudada nele de qualquer maneira. Na verdade, é uma boa identidade secreta. Se ele se passasse por amante de Tínia, os mercenários Lobo Cinzento não iriam brigar com ele facilmente. Os dois foram até a sala de estar e notaram Sylvia esperando por eles na mesa de jantar. Deixe-me apresentá-la. Ela é Sylvia, minha irmãzinha. Ela se tornará uma grande encantadora no futuro. Aspas. Os olhos de Wilkie e Sylvia fizeram contato. Uma inspeção sutil. Pouco tempo depois, Sylvia quebrou o silêncio e falou primeiro. Qual é a sua relação com a minha irmã? Ela é simplesmente minha empregadora contratada. As cláusulas do contrato incluem a necessidade de minha irmã usar uma roupa de empregada para você. Sylvia exalava hostilidade em seu olhar. Ela pensou que sua irmã estava sendo chantageada após ter sua fraqueza descoberta. De forma alguma, foi decisão única de Tínia usá-lo. Aspas. Irmã, você gosta desse cara? Sim, ele é muito mais forte do que parece. Tínia riu e encostou a cabeça no ombro de Wilkie. Enquanto observava os dois, Sylvia ficou com uma expressão perplexa, mas finalmente abaixou a cabeça em resignação. Você não disse que desenvolveria seu grupo de mercenários usando sua atratividade. Como você conseguiu um amante? O Wilkie tem o direito de se tornar meu amante. Ele me venceu em uma batalha 1 contra 1. Aspas. Contra você? Sylvia examinou a aparência de Wilkie, aparentemente confusa. Você não se lembra da declaração que eu fiz anteriormente? Que eu não me tornaria a mulher de um homem mais fraco do que eu. Aspas. Você não disse isso só para se livrar dos homens que estavam mirando em você. Naquela época, essa era de fato minha verdadeira intenção, já que eu não tinha uma queda por ninguém. Mas eu não posso viver minha vida inteira como uma solteira, posso? Tínia piscou enquanto balançava o dedo indicador de um lado para o outro de forma atrevida.
Logo depois, sentados um ao lado do outro, os dois começaram a se deliciar no jantar. Você melhorou na cozinha. Talvez também seja a hora da minha bebê Sylvia se casar. Eu não vou me casar. Todos os homens são bestas. Mesmo entre as feras, há algumas que valem a pena notar. Não estou certo, Wilk. Talvez. Wilk tinha um olhar perplexo enquanto cortava seu bife de veado. Tina notou sua expressão e apontou para seus lábios. Me dá um gostinho disso. Parece delicioso. Não é o mesmo pedaço de carne que está no seu prato agora. É decência comum ouvir o pedido de uma donzela quando ela implora a você. Com um suspiro, Wilk levou um pedaço de carne à boca e ela o mordeu. Enquanto mastigava, Tina fez uma cara alegre. Tio. Tão delicioso. Eu não deveria comer algo tão gostoso sozinha. Aqui, um para você também, querida. Diga a tio. Sua irmã está assistindo. Você não está envergonhado? Não. Outros casais agem assim do lado de fora também, então por que isso importaria? Tina espetou um pedaço de bife com o garfo e levou-o aos lábios dele, com os olhos brilhantes dizendo que ela ficaria brava se ele se recusasse a atender sua exigência. Wilk abriu os lábios involuntariamente. Assim que o pedaço de carne entrou em sua boca, Tina perguntou zombeteiramente. Qual é o gosto? Ficou mais suave depois de ser misturado aos meus fluidos corporais. Nossa, sério. Sylvia corou de vergonha e cobriu o rosto com as mãos. Wilk obviamente também estava se sentindo incomodado. Tina observou as reações deles e riu sozinha. Eu estava sendo muito proativo. De qualquer forma, vamos terminar de jantar primeiro. Não ficou claro se suas ações eram sérias ou apenas uma farsa. Wilk estalou a língua enquanto cortava sua carne de veado. Seja lá o que for, ela definitivamente está tentando me domar. O problema é que estava exagerando um pouco. Ele não sabia se conseguiria passar aquela noite em segurança. Ao sentir Tina acariciar gentilmente sua coxa sob a mesa de jantar, Wilk decidiu tomar algumas medidas defensivas. Passa da meia-noite. Wilk estava deitado bem acordado em sua cama. Já era hora. Ele tinha certeza de que Tina faria uma proeza em algum momento esta noite. Enquanto ele esperava pacientemente, a porta rangeu ao abrir, e uma silhueta negra surgiu. Ela está aqui. Wilk verificou a identidade da silhueta sentando-se e franzindo as sobrancelhas. Tina. A mulher estava parada na frente dele sem uma única peça de roupa. Suas ações parecem bastante excessivas desta vez. Oh, bem, quem se importa? Nós vamos apenas aproveitar uma única noite juntos. Tina se aproximou dele como se nada estivesse errado. Seus passos eram firmes e ágeis, mesmo na escuridão. À medida que a distância entre os dois diminuía. Não há nada que eu possa fazer sobre isso, então. Wilk agarrou o pulso de Tina e a empurrou para a cama. Seja gentil. Apesar da minha atitude, ainda é minha primeira vez. Por que você continua me tentando assim? Tenho certeza de que você não tem mais perguntas para me fazer. Eu já não te disse. Eu comecei a gostar de você. Acho isso difícil de acreditar. A área ao redor de repente se iluminou quando Wilk acendeu a luminária na mesa. No instante em que o corpo nu de Tina entrou em seu campo de visão, Wilk olhou para o corpo de tirar o fôlego de cima a baixo, examinando. Não parece que ela tenha sido vítima de experimentos. Como ela era uma mercenária musculosa, havia algumas cicatrizes, mas era só isso. Quando ele desviou o olhar, Tina o abraçou gentilmente pela cintura. O que devo fazer para que você acredite em mim? Não é o suficiente para mim te dar meu corpo. Eu não preciso desse tipo de pagamento. Então, se você tiver algum problema, é só falar. Problemas. Tina levantou a cabeça e seus olhos ternos pousaram no campo de visão de Wilk. Ele gentilmente afagou a cabeça dela. Eu serei responsável pela sua segurança e pela de Sylvia enquanto eu trabalhar como mercenário Blue Rock. Faz tempo que não ouço palavras assim. Eu estava certo em escolher você. Me escolher para quê? Como guardiã. Por que não há ninguém para cuidar de Sylvia depois que eu morrer? Tina sabia melhor do que ninguém o quão perigosa era a Floresta das Bruxas. Portanto, ela estava se preparando para o pior cenário, quando ela não retornaria da floresta. Não há mais ninguém em quem você possa confiar. Não é o caso, mas todos estão ocupados avançando em suas próprias vidas.
E não há certeza se eles seriam capazes de empunhar Tabriz. Tabriz era o nome da espada larga que Tinia carrega. Um artefato que alguém poderia receber ao fazer um contrato com seu mestre anterior. Se o sucessor quebrar as regras do contrato ou perder seus poderes, Tabriz o rejeitará como seu mestre e procurará um novo mestre. A explicação de Tinia atraiu a atenção e o interesse de Ulk. Eu nunca soube que tinha essa função. Ele estava começando a entender por que Tinia estava tentando seduzi-lo. O melhor lugar para fazer um pedido pessoal a alguém era na cama, depois de dormir com essa pessoa. Ela provavelmente estava planejando passar Tabriz para mim durante seus últimos momentos de contrato. Depois que as informações foram organizadas em sua cabeça, o Ulk falou. Você não vai levar Sylvia com você para a Floresta das Bruxas? Claro que não. Aquele lugar é muito perigoso. Houve um número surpreendente de mercenários que foram aniquilados depois de pisarem imprudentemente na Floresta da Bruxa. Entretanto, a razão pela qual as expedições continuaram foi porque o Conde Orlando da região de Erend havia colocado uma alta recompensa em jogo. Os mercenários Blue Rock também estavam buscando essa grande recompensa e decidiram participar desta expedição. No entanto, Sylvia era uma existência mais importante que dinheiro para Tinia. Mesmo que ela implorasse, Tinia não permitiria que ela participasse da expedição. Eu entendo. Ela é a única família que você tem. Eu só queria que Sylvia vivesse uma vida feliz, não uma vida exaustiva cheia de batalhas como a minha. Ela já havia preparado fundos para Sylvia usar. Não era o suficiente para sustentá-la por toda a vida, mas seria o suficiente para durar até que ela se tornasse autossuficiente. Mas Tinia precisava de alguém para proteger Sylvia caso o pior cenário acontecesse. Quando ela pediu para ele proteger sua irmãzinha, o Ulk assentiu. Não se preocupe, eu sempre cumpro minhas promessas. Graças a Deus, estou tão feliz por ter conhecido um homem como você, embora um pouco ultimamente. Tinia esboçou um sorriso suave enquanto o alívio acalmava seu coração. Ela acreditava que o Ulk era alguém em quem ela podia confiar. Vamos deixar os detalhes para depois que o sol nascer. Você deveria voltar para o seu quarto agora. Você poderia ouvir mais um pedido? O que é? Beije-me, tão gentilmente quanto um amante faria. Tinia levantou o corpo para encará-lo, com os olhos fixos nos dele. Chamas de paixão e afeição giravam profundamente em seus olhos como uma donzela apaixonada. O Ulk ponderou por um tempo e cobriu os lábios dela com os dele. Tinia soltou um gemido suave e colou seu corpo ao dele. Então, quando suas línguas começaram a se entrelaçar bruscamente. Ranger. A porta se abriu e Sylvia entrou, vestida com sua camisola. Irmã, tenho algo para lhe contar. Ela estava ouvindo toda a conversa, embora o Ulk obviamente soubesse disso desde o começo, graças aos seus sentidos reativos. Se Sylvia. Tinia ficou estupefata e se afastou de Ulk. Uma situação que ela nunca esperava estava acontecendo, e um silêncio constrangedor reinou na sala. Finalmente, Sylvia começou a falar. A Floresta da Bruxa. Eu também vou. Não quero te mandar para a morte sozinha. Absolutamente não. Você ainda é. Eu me preparei. Então acredito que não há nada que represente um problema agora. Se sua irmã nunca retornasse da floresta, Sylvia viveria o resto de sua vida com a culpa pesando em seu coração. Enquanto Sylvia mantinha um olhar determinado, Tinia desaprovava fortemente. Por que você deve deixar sua teimosia inútil tomar conta do seu raciocínio? Isso importa mesmo? Eu só terei que proteger Sylvia. Mas... vou emprestar isso para Sylvia por um tempo. O Ulk pegou a capa da Banshee e cobriu Sylvia com ela. Quando sua aparência desapareceu, os olhos de Tinia se arregalaram. Um artefato de invisibilidade. Se ela permanecer escondida, ela não será alvo de monstros comuns, no mínimo. Além do manto da Banshee, o Ulk tinha muitos artefatos que poderiam ajudar a proteger Sylvia. Conforme ele recebia suas reações de espanto, o Ulk começou a remover seus acessórios um por um.